Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja contigo e toda a tua família, amém? Meus irmãos, muito feliz por estar aqui, né, nesse canal, nesse meio, nesse instrumento que Deus nos proporcionou para que nós, nesse momento, pudéssemos estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor, tá bom? Então, eu queria dizer que estou muito grato a Deus por estar compartilhando isso com vocês, né, através desse instrumento. E gostaria de te convidar já de imediato para você abrir a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias no capítulo 33. Jeremias capítulo 33, a partir do versículo 1. Amém? Queria te convidar, vou procurar ser bem objetivo nessa noite, mas eu quero trazer algo bem pontual para o seu coração. Amém? Jeremias 33, a partir do versículo 1, passagem bem conhecida que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me. Olha só isso, queridos. Invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, queridos? Eu te convido, por favor, a você, por alguns instantes, colocar a mão sobre a palavra de Deus, curva a sua cabeça, tá? Ore junto comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, a tua graça, a tua sabedoria, a tua proteção nesse momento, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos usa como um canal, como um instrumento, Pai, para tocar a tua noiva, Senhor, através do teu Santo Espírito. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos dá um direcionamento, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos compreender e principalmente praticar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de tudo aquilo que estamos vivenciando nesse tempo, né? Hoje é 19 de abril de 2020. Diante de tudo que está acontecendo em nosso país, né? De pandemia, de confusões, de crises, de medos, pânicos. Eu gostaria, queridos, de trazer algo aqui para vocês, para que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento. Nós colocamos como tema dessa ministração, igreja. Nós somos uma igreja conformada ou confirmada? Porque há uma diferença muito grande, queridos, entre uma igreja confirmada e uma igreja conformada. A igreja conformada, queridos, é a igreja que se contenta, que ela aceita todo tipo de situação, que ela não procura fazer nada para mudar uma situação. E essa não é a igreja verdadeira, queridos. E a igreja somos nós. Então, diante de tudo que estamos acontecendo nesse momento, é uma coisa que precisa ficar bem clara, irmãos, para nós cristãos, tá bom? É que nós precisamos entender o tempo e a estação na qual nós estamos vivendo. Diante dessa pandemia, diante desses aprisionamentos que está acontecendo no mundo e na nação brasileira, nós precisamos ter um despertar na nossa mente, no nosso entendimento, para compreender como devemos proceder diante dessa situação, diante de tudo que está acontecendo. Porque, infelizmente, queridos, o que eu tenho visto nesses dias é uma parte da igreja, uma boa parte da igreja, ela está conformada, ela está aceitando. Não, porque é assim mesmo, né? Não tem o que fazer. É isso mesmo, tem que ficar assim mesmo, as coisas são assim. Temos que aceitar, é porque é assim mesmo, é porque Deus quer. Não tem nada o que fazer agora, é só aceitar.
se conformar. Sendo que a palavra de Deus, ela me ensina, ela nos mostra, e do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra, querido, que eu e você temos a chave. A igreja, ela tem a chave para mudar a situação. Ela tem a chave através do nome do Senhor Jesus, queridos. Então eu te digo, por favor, igreja, a igreja somos nós. Não se conforme nesse tempo. Não fique paralisado nesse tempo. Não aceite o que está acontecendo estagnado. E você pergunta, pastor, o que eu devo fazer? Irmãos, está aqui a chave. Aqui nesse contexto aqui, Jeremias estava vivendo um momento de aprisionamento também. Nós lemos aqui no versículo 1, enquanto ainda ele estava encarcerado no pátio da guarda, veio a palavra do Senhor para ele. E ele diz, invoca-me, clama-me, e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas de que ainda não sabes. Essa palavra, esse termo ocultas no original, também pode ser traduzido por poderosas, coisas poderosas. Irmãos, Deus tem coisas poderosas para nos mostrar, para se manifestar ao nosso favor. Mas, queridos, existe uma condição. O povo tem que clamar. O povo tem que invocar ao Senhor. Não podemos aceitar essa situação de aprisionamento espiritual na qual estamos passando, queridos. Por favor, não me interprete mal, não me entenda mal. Eu não estou aqui, nesse momento aqui, falando para algumas pessoas, né? Para centenas de pessoas, sei lá, dizendo para você ser irresponsável, ou ser imprudente ou negligente em relação à doença, em relação a isso ou aquilo. Eu não estou falando isso. Mas o que eu estou falando claramente, irmãos, é que eu e você, como filhos de Deus, como cristãos que acreditamos num Deus fiel, justo e poderoso, nós não podemos se conformar com essa situação. Não podemos simplesmente aceitar de mão beijada e é assim mesmo. Não, queridos. O nosso Deus, como diz o pastor Luiz Hermínio, não é um Deus de pergunta, é um Deus de resposta. Deu a resposta para os céus e os céus darão a resposta ao nosso favor. É causa e consequência. Ele nos dá essa capacidade, Ele nos dá essa liberdade, irmãos, de manifestarmos. Deus está dizendo para Jeremias, invoca-me e eu te responderei, clama. A igreja está muito passiva. Eu não estou falando para a igreja provocar o caos, claro que não. Os governos é que querem provocar o caos, né? O que eu estou falando, meus irmãos, é que nós como igreja, nós podemos nos se unir, podemos chorar, nos se arrepender. 2 Crônicas 7,14, outra passagem bem conhecida, a palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados e curarei a sua terra. Né? Não necessariamente nessa ordem. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo, queridos? Mas olha a condição. Se o meu povo... Quem é o povo de Deus, irmãos? Somos nós, queridos. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Sararei a vossa terra. O que está acontecendo com a terra? Está doente. Está aprisionada. E muita gente está conformada com isso. Você já leu na Bíblia que os profetas oravam, eles impunham as suas mãos, eles profetizavam, eles clamavam. Toda vida que o povo clamava, se arrependia, Deus ouvia.
Ele diz para Moisés: Moisés, vai falar com Faraó para que liberte o meu povo, porque eu escutei o seu clamor. Eu escutei, o seu clamor chegou aos meus ouvidos. Ele diz: clama e eu responderei. Clama, pede. Mateus capítulo 7 diz: aquele que pede recebe, o que busca alcança, o que bate, a porta se abre, irmãos. Mas a igreja está calada, a igreja está paralisada. Na verdade, sabe o que eu tenho visto também, irmãos? É um agredindo o outro. A igreja caiu no laço do passarinheiro, a igreja tá presa, irmãos. Está um agredindo o outro, brigando com o outro. Não, irmãos. Entenda o tempo pelo qual nós estamos vivendo. É tempo de arrependimento. É tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de buscar a face do Senhor para que essa situação mude. Não é tempo de ninguém estar agredindo ninguém, não, irmãos. Não é tempo da igreja estar se confrontando entre si, não. Depois você denuncia os falsos profetas quando essa situação passar. Não, é tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de arrependimento. É tempo de eu não me conformar com essa situação. Não entra na minha cabeça, queridos, não entra pessoas perderem vidas, assim tirarem suas próprias vidas, assim também como não entra na minha cabeça pessoas passarem necessidade por falta de emprego, pelo desemprego. Não entra, irmãos, a igreja está paralisada. A maioria das igrejas estão com suas portas fechadas. E ninguém clama para mudar essa situação. A pessoa aceita numa boa. Não é porque tem que acontecer, não, queridos. Nós temos Deus ao nosso lado, Deus infinito, um Deus poderoso, um Deus imortal. Olha o que a palavra de Deus diz também, irmãos. Vá lá comigo em Romanos. Romanos capítulo 12. Vá lá comigo em Romanos capítulo 12. Versículo 1, irmãos. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, o versículo 2 é o versículo chave, irmãos. Olha isso. E não vos conformeis com este século. Eu vou repetir. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com o que está acontecendo. Não nos amoldemos com o que está acontecendo. Ficar conformado, paralisado. Não, querido, não. Essa é a hora da igreja se manifestar verdadeiramente, mas batalhar no mundo espiritual. É uma guerra espiritual. Não acontece nada na terra primeiro que não haja uma permissão nos céus. Então, para que essa situação mude, para que esse caos passe, para que essa pandemia vá embora, para que essa situação vá embora, para que esse aprisionamento físico e espiritual cesse, precisamos clamar, igreja. Precisamos chorar, precisamos se arrepender, precisamos buscar a face do Senhor. Por favor, não seja uma igreja conformada, mas seja uma igreja confirmada. Confirmada pelo sangue de Cristo, lavada pelo sangue de Cristo. Não jogue o sacrifício de Cristo em vão, o sacrifício que Deus fez na cruz em vão. Não jogue fora isso. Valorize o que Ele fez por mim e por você. Pastor, e como é que eu faço, pastor? Irmãos, é muito simples. É muito simples. A receita é a mesma. Não mudou. É arrependimento.
é oração, é jejum, é clamor, é levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Muda essa situação, Pai querido, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Conforme a tua vontade. É isso que temos que fazer, queridos. Irmãos, às vezes eu fico me perguntando, como será que os apóstolos, se hoje eles olhassem para nós, como eles estão nos vendo? Como eles nos veriam, né? Será que eles teriam orgulho de nós, os cristãos de hoje, 2020, ou eles teriam vergonha? Cadê a coragem da igreja? Cadê a coragem? Que qualquer acontecimento paralisa a igreja. A igreja aceita numa boa. Fica com pavor, com pânico, com medo. Cadê a fé, irmãos? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa ousadia? Irmãos, Deus conta com pessoas corajosas, com pessoas de fé, com pessoas de atitude. Ele disse para Gideão: Gideão, tira logo os covardes, tira logo os medrosos, os tímidos. No sentido tímido, no sentido de medroso, de covarde. Ele diz: tira, porque vai atrapalhar, Gideão, na hora da guerra. E de uma vez só saiu 22 mil soldados. Eu estou falando com você, soldado. Eu estou falando com você, soldado de Deus. Cadê tuas armas? Como é que você está lutando? O que é que você tem feito? Estamos vivendo o melhor momento para pregar a palavra de Deus. Nós sempre falamos isso, irmão. No momento do caos, no momento do desespero, é o melhor momento para pregar o evangelho. Porque as pessoas dão mais atenção, as pessoas estão com medo. Mas e se a igreja também estiver com medo, e aí? Quem é que vai pregar o evangelho? Quem é que vai anunciar as boas novas do Senhor? Quem é que vai profetizar? Quem é que vai clamar para que essa situação mude logo, irmãos? Porque se continuar esse isolamento, essa situação, essa pandemia, irmão, quantas pessoas desesperadas vão estar tirando a sua própria vida? E a igreja aceitando isso, irmãos? Não. Nós podemos clamar sim, nós podemos orar, nós podemos fazer com que a nosso clamor, a nossa oração, ela chegue até o trono do Senhor e Ele possa nos ouvir e se virar ao nosso favor, irmãos. Porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive, queridos. Os olhos do Senhor não estão tapados. Seus ouvidos não estão tampados, não. Ele está esperando a minha e a sua atitude. Ele está esperando eu e você se manifestar como igreja. Pare de distração. Pare de ser enganado. Cuidado com a mídia. Cuidado com os noticiários, irmãos. Olhe aquilo que você vê, aquilo que te alimenta. Olhe mais para cima do que para baixo. Olhe mais para os céus. Veja com os olhos espirituais. Veja pelos olhos da fé. Os olhos carnais podem estar vendo o caos, o pânico, o medo, o desespero. Mas os olhos espirituais nos dão esperança. Nos dão esperança. Não vos conformeis. Renove a vossa mente. A igreja está conformada. A igreja está aceitando. A igreja está paralisada. Foi uma arma perfeita, irmãos, que o inimigo conseguiu, que o inimigo descobriu, paralisou tudo. Até a igreja. Irmãos, me perdoe a sinceridade que eu vou falar agora. Posso até ser mal interpretado. Mas, irmãos, eu sei que muita gente não tem força para orar em casa. Muitas pessoas, agora tem uma igreja em cada casa. Irmãos, me perdoe a sinceridade. Eu não quero aqui ser agressivo e nem generalizar, tá bom? Não posso colocar todo mundo no mesmo saco, eu não tenho esse direito. Mas muita gente não consegue orar em casa. A gente ouvia isso na igreja. Muitas pessoas dizem: pastor, muitas vezes eu venho para a igreja à força, mas aqui é o lugar que eu tenho força para orar, aqui é um lugar que eu consigo me desabafar, eu choro, eu grito.
Muitas pessoas não têm essa liberdade dentro do seu lar. Muitas pessoas dentro do seu lar vivem uma opressão. Ali sim é para ser uma igreja, um altar do Senhor, mas muitas pessoas não conseguem. É várias mentes diferentes, pensamentos diferentes. Muitas vezes um cristão, né, algumas pessoas são oprimidas por ela exercer a fé dela. Então eu sei que essa situação não está favorável, irmãos. Aí que está o ponto para eu e você clamar e buscar ao Senhor e lutar para que tudo isso passe. Amém, meus irmãos? Amém. Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. 3 níveis: boa, agradável, perfeita. Nós só conseguimos chegar nesse nível, irmãos, através de clamor, através de arrependimento. É tempo de arrependimento, é tempo da igreja chorar, é tempo da igreja ir para o pó, é tempo da igreja clamar ao Senhor, de pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas negligências. É tempo da igreja acordar, irmãos. Acorde, não se conforme. Não se conforme. Não estou dizendo para você ir brigar nas redes sociais, não. Eu estou dizendo para você brigar no mundo espiritual, soldado. Eu estou dizendo para você lutar no mundo espiritual, de você clamar ao Senhor, para que essa situação verdadeiramente venha passar, venha mudar. E o Senhor, com a sua graça, o seu poder eterno, ilumine o nosso país, ilumine a nossa terra, ilumine o nosso planeta. E essa situação passe, queridos. Como você vai sair depois de tudo isso? Como você será lembrado, irmãos, após essa pandemia? Como você será lembrado? Como alguém que fugiu da batalha ou como alguém que lutou até o fim? Irmãos, eu prefiro a lágrima de uma derrota do que a tristeza por não ter lutado. Eu prefiro lutar até o fim, saber que eu fiz a minha parte, do que eu simplesmente me esconder. Igreja, assuma a sua posição. Decida de qual lado você está. Você está do lado dos conformados ou dos confirmados pelo sangue de Cristo? Eu quero estar dos lados dos confirmados pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode orar comigo? Fecha teus olhos, por favor. Aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus, ore comigo nesse momento agora. Ore comigo nesse momento. Pai, onde essa pessoa estiver agora, Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus, que a tua presença, o teu amor, Pai, a tua graça, a tua bondade, alcance ela nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós unimos a nossa fé nesse momento, Senhor. Nós unimos a nossa fé. Nós clamamos a Ti. Eu te peço, Pai, onde tiver uma pessoa ouvindo, Pai, este áudio, essa ministração, por favor, alcança ela. Tira todo o pânico, todo o pavor, todo o medo, todo o desespero, Senhor. Se essa pessoa nesse momento se encontra depressiva, assustada, eu te peço, alcança ela agora no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Não nos conformamos com essa situação, não. Nós clamamos a Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem o nosso auxílio, é de Ti que vem a nossa ajuda, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, cessa, Pai, essa situação. Nos dá força para suportar o processo pelo qual estamos passando nesse momento. Cessa essa situação, cessa esse caos, cessa essa pandemia. Em nome do Senhor Jesus, cessa esse aprisionamento físico e espiritual, Senhor. Abre os céus ao nosso favor, Espírito Santo. Nós te pedimos nessa noite, Pai. Nós te pedimos nesse momento, Senhor.
Escuta-nos, escuta-nos, Pai amado, Pai querido, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai, atende ao nosso pedido, por favor. Nós te pedimos como igreja, Pai. Nós te pedimos como igreja. Quantas pessoas nesse momento estão desesperadas, pensando em tirar a própria vida, Senhor? Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Traz fé para a tua igreja, Senhor. Traz coragem para a tua igreja se manifestar, para que tua igreja lute, se levante como a igreja remida e lavada pelo sangue de Cristo. Uma igreja de coragem, uma igreja de ousadia, uma igreja determinada a lutar e mudar essa situação, Senhor. Por favor, meu Deus, abra os olhos do nosso país. Tira todo espírito de engano, todo espírito de corrupção, que toda idolatria espiritual e humana caia por terra no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, atende ao nosso clamor, Espírito Santo. Atende o nosso clamor, Pai. Por favor, atende o nosso clamor. Atende ao nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. 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 Amém, queridos. Irmãos, espero que tenha ficado claro, tá bom? Espero que tenha dado para você entender. Quero te pedir nesse momento que, se você puder, faça isso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Mande para todo o seu ciclo de amizade, ou pelo menos para as pessoas que você acredita que esteja precisando de uma palavra de fortalecimento, tá bom? Nesse tempo, né? Se você puder, se inscreva aqui no canal da igreja, tá bom? Deixa seu like, sua mensagem positiva, seu comentário, porque isso ajuda a divulgar esse canal, né? Para que mais pessoas também sejam impactadas pela palavra do Senhor. Eu acredito que coisas boas merecem sim serem divulgadas. Tudo que você fizer de bom, tudo que você fizer para ajudar o próximo, né? Nós, já que Deus nos deu sabedoria, nos permitiu estar hoje aqui usando um canal no YouTube, estando na internet para anunciar o Evangelho do Senhor. Então vamos divulgar, queridos, né? Vamos divulgar. Tantas pessoas divulgando aí lives aí e até infelizmente eu vi cristãos comentando, divulgando coisas, né, mundanas aí que não edificam. Então vamos divulgar coisas boas, né? Vamos divulgar a palavra do Senhor, vamos gerar, né, coisas que edificam para as pessoas, né? Vamos gerar entendimento. Então, né, espero que você tenha compreendido, tá bom, irmãos? E eu quero te desejar, né, que a presença do Senhor possa estar contigo na sua casa, na sua família, te dando sabedoria, te dando entendimento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja uma igreja confirmada, uma igreja selada pelo sangue de Cristo, e que nenhum mal atinja a tua casa e a tua família. Que Deus Todo-Poderoso te guarde e te fortaleça. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba paz na sua mente, paz no seu interior, receba paz aonde você estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, e até a próxima, em nome de Jesus.